O que a falência da FTX tem a nos dizer sobre o mercado e o comportamento das pessoas. Estou aqui agora já olhando algumas notícias falando sobre a CEO, né, da Alameda Research, que é a Caroline Ellison. Então já começaram aí falando que ela é ex-namorada do Sam. Depois resgataram uma entrevista dela para um podcast. Ela falando que ela não usava muito matemática, que não usava muito stop loss. Depois falaram aí que ela tinha só 28 anos, pouca experiência e era fã do Harry Potter. E pessoal, isso diz muito sobre o mercado, isso muito diz sobre o comportamento das pessoas, que gira geralmente entre 8 e 80, tá? O que é o 8 e 80? Bom, quando a FTX estava aí operacional, né, sem nenhum problema, o Sam era um gênio, né, era o cara do mercado. Provavelmente essa menina aqui, ela era a big trader, né? Então, quando está dando tudo certo, as pessoas tendem a exaltar, a mídia também exalta demais as pessoas e as pessoas acabam embarcando nessa. E eu acho que a gente precisa ter nem o 8 nem o 80, nem chegar agora no extremo de estarem jogando tanta pedra, estarem, tá? Levantando até questões sexuais do cara, né, do jeito que ele vivia, e começando a dizer que essa menina não tinha nenhuma experiência, etc. Eu acho que a FTX era uma startup. Né? Numa startup, geralmente tu vai ter pessoas com menos experiência do que um trader reconhecido do mercado. Enfim, o que mostra o seguinte: quando as coisas estão dando certo, os caras são os caras melhores, são os pica da galáxia. Quando as coisas estão errado, acha um monte de defeito e é tudo engenheiro de obra pronta. Eu acho que a gente tem que ficar no meio do caminho. Esse é o comportamento. Esse comportamento bipolar não leva a bons lugares, tá? Por quê? Porque a gente tem que olhar as coisas com um pouco mais de crítica. Eu tô aí desde 2007 no mercado, tá? Onde eu abri minha primeira conta numa corretora. E eu passei aí pela consolidação do próprio mercado brasileiro, onde várias corretoras quebraram. Tá? Consegui passar ileso por todas as corretoras. Por quê? Porque eu sempre tive aí um comportamento mais no centro. Tá? Quando tinha uma corretora que era muito falada, que era muito no hype, muito na moda, eu sempre olhei com um certo ceticismo e procurando evidência se aquilo realmente era um negócio sustentável ou não. E isso me ajudou a escapar de vários problemas, tá? Inclusive da própria FTX, tá? Eu olhava algumas coisas que a FTX estava fazendo e eu achava interessante. Eles tinham alguns produtos diferentes para operar, por exemplo, volatilidade de criptomoedas que eu achava interessante. Mas, o que eu fiz? Eu entrei no grupo lá da FTX em português, já estou mais de um ano lá no grupo e estou vendo, né, acompanhando volta e meia as mensagens, estou vendo se a galera consegue botar a grana lá, se consegue retirar a grana, enfim. Vou tateando e aos poucos tentando descobrir se é um negócio que tem uma sustentabilidade. Por quê? Porque o mercado de cripto não é pouco regulado, né? Se no mercado super regulado, por exemplo, a gente tem problemas, bancos quebram, corretoras quebram, imagina no mercado aí, né, que não é tão regulado. Isso vale até para a gente ler e entender que o mercado de criptomoedas tem muitos atores que têm alavancagem operacional. Isso pode ser um problema. Eu não acho que é o fim do mercado de cripto, como outros já estão dizendo que agora, né, um cara, por exemplo, é o Jim Cramer, né, que primeiro falava, né, o pessoal tá até pegando o pé, que era o cara do mercado e agora, tipo, o mercado não presta. Eu acho que faz parte do amadurecimento do mercado. Né? Vai ficar aqueles que são mais sérios, sempre vai surgir novos players, alguns que vão acabar quebrando, tá? Mas isso vai deixar o mercado mais sólido. Então a gente tem que levar as coisas com um pouco mais de tranquilidade, ter um pouco de ceticismo, ir testando, ir verificando. Quer ver um exemplo? Eu vejo as pessoas reclamando muito às vezes de abertura de conta numa determinada corretora que exigem muita coisa.
E eu acho que isso, na verdade, é até um sinal de que ali é levado os regulamentos e o compliance a sério do que outra coisa. Então tem gente que reclama do Know Your Client, né? Que não quer preencher as informações, não quer prestar comprovações. Cara, uma corretora que aceita teu dinheiro muito fácil, muito rápido, é uma corretora que eu desconfio. Outra coisa, corretoras precisam ganhar dinheiro. Como é que ganha dinheiro? Né? Então, às vezes, tu tem uma corretora lá que, cara, tu não paga nada para operar, é o menor spread, vai te dar dinheiro para te botar o dinheiro lá. Cara, liga os alertas. Eu não estou dizendo que tudo isso é algum tipo de esquema, mas tem que ligar os alertas porque tem que entender qual é a sustentabilidade desse negócio. A gente pode vir até para a questão de bancos, né? Por exemplo, assim, eu gosto muito do C6 Bank, eu utilizo o C6 Bank, tenho conta PF, conta PJ, tá? Mas eu acompanho, por exemplo, o C6 Bank e não é um banco lucrativo. Tem alguma tranquilidade porque eles fizeram uma parceria com o JP Morgan, tá? Mas mesmo assim eu fico monitorando isso. O que eu evito fazer? Deixar grandes somas lá, deixar as grandes somas em conta corrente, procuro deixar aplicado, porque teoricamente aplicado num CDB há um registro no sistema de custódia que está no meu nome, tá? Se for feito corretamente, que pode ter também fraude, né? Então, né, fico sempre atento. Eu fiz isso quando a antiga Easy Invest, que hoje é a corretora do Nubank, né, foi um dos primeiros clientes da Easy Invest, gostava do trabalho deles, mas eu tinha um pezinho lá e ficava olhando o balanço deles. Né, eles têm que divulgar o balanço. Era uma corretora que volta e meia estava empatando, não estava dando dinheiro. Eu disse, opa, daqui um pouco será que não pode dar um problema? Então a gente tem que ir monitorando e conhecendo, entendendo a regulação, entendendo. Né? Eu vejo pessoas, às vezes, que vão abrir conta em lugares onde a regulação é muito falha. Tá? E aí, quando tem uma regulação mais rígida, que quer realmente, que precisa das informações para prestar um serviço mais sério, a pessoa foge. Então, esse comportamento de 8 e 80, de oba-oba, de coisas que estão no hype e na moda, eu acho que são comportamentos mais destrutivos. Vou dar um outro exemplo aqui, ó, esse cara aqui, ó. O cara tinha um fundo, tá? De cripto, Ikigai, e o cara tinha toda a grana na FTX. Cara, tipo, isso é uma outra coisa, né? Tipo, botar todos os teus ovos num lugar só, né? E agora o cara tá preso, ele conseguiu tirar só uma parte do dinheiro. E aí? Né? Isso vale para tudo que a gente tiver relacionado ao mercado financeiro. Tá? Por exemplo, a questão do fundo garantidor de crédito, né? Eu sei que eu tô falando de vários assuntos, de trading, de corretora de fora, de cripto, etc., mas serve para tudo. Né? No Brasil tem muito, o fundo garantidor de crédito, legal, é uma garantia bacana. Só que o seguinte, quando houver, tá? E aí tu vai pesquisando em casos antigos, por exemplo, o Banco Pan tem relatos de pessoas que demoraram 3 meses para liberar os seus recursos. Tá? Pode demorar mais. E aí tu vai deixar todos os teus recursos lá nessa instituição e aí vai ficar sofrendo durante todo esse período. Então vale tu diversificar também as instituições. Não se fiar no fundo garantidor de crédito. Outra, o fundo garantidor de crédito, ele atende até um certo tamanho do mercado. Se houver uma quebradeira geral, esquece. Não vai conseguir recuperar. Porque ele tem um patrimônio lá que é contribuído por os bancos que fazem parte, mas ele não garante totalidade. Né? Então tem que ir levando as coisas e ir checando as informações que estão te passando e levar as coisas com um pouco mais de ceticismo. Eu acho que talvez essa é a melhor palavra, ser um pouco mais cético e buscar aí evidências, né? Eu acho que tem que testar coisas novas, tem que ir com calma, tá? E testando, buscando confirmações de que é um negócio sólido, que é um negócio sério, evitar, tá? Eu acho que a maioria das pessoas, sempre quando as coisas estão muito no hype, tá? Muito na boca das pessoas, eu vejo com bastante cuidado,
tá? Eu não acho que... Eu não me fio, tá? Né? Em muita gente está em alguma coisa, porque o comportamento de manada é esse comportamento do mercado, de 8,80, tá? E aí quando as coisas dão errado grande, tá? Então eu prefiro aí ir com mais tranquilidade. Eu queria fazer essa reflexão, acho que a gente tem que fazer essa reflexão, faz parte do amadurecimento do mercado e o que eu posso deixar e contribuir é justamente levar as coisas de forma um pouco mais cética, tá? Um pouco mais de crítica. Nem sempre alguém que está obtendo sucesso, tá? Ou que estão dizendo que está obtendo sucesso, realmente é uma trajetória sólida. Tá? Às vezes o cara tá simplesmente é sorte, tá no lugar certo na hora certa e ele explode, né? Vai com um foguete. A questão é se ele vai se manter lá em cima, tá? Vai conseguir se manter lá em cima ou se ele vai voltar, tá? E se explodir na Terra. E a gente tem um monte de exemplo disso, tá? Um cara, podemos falar até do próprio Elon Musk, vem se provando há muitos anos, tá? Mas lá no começo ele era uma aposta. Então a gente tem que ir com calma em coisas novas, temos que perceber se realmente são sustentáveis, né? Se são pé no chão ou se é um crescimento muito acelerado, né? E se constrói um castelo de cartas que qualquer coisinha pode derrubar. Legal? Não é uma defesa do Sam, tá? De forma alguma aí. Eu acho que, pelo que eu tenho lido, e eu acho que o processo de falência vai mostrar muita coisa. Parece que há problemas aí da forma como ele conduzia os negócios, tá? Mas também não acho que é esse negócio aí de agora começar a jogar um monte de pedra, inclusive até questionamentos sobre a vida privada do cara. Legal? Era isso. Um grande abraço. Deixe seu like e inscreva-se no canal.